Com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, vamos ler João 10. Jesus e o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não sabem deste aprisco. Também não me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus, por causa dessas palavras. Muitos deles diziam: Tem demônio e está fora de si. Por que os ouvis? Diziam outros: Essas palavras não são de endemoniado, mas pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Amém. Então, né, segundo essa parábola, o pastor das ovelhas entra pela porta, leva as ovelhas ao reino dos céus, e aí o pastor é Jesus Cristo. E Jesus Cristo leva as ovelhas para fora, para que elas conheçam e achar a pastagem. Então, Jesus é a porta, a quem entrar vai se salvar, vai sair, vai achar as pastagens, e Jesus vai conduzir. E Jesus tira para fora do curral, e Jesus leva de volta para o curral. E só Jesus é a porta. Só Jesus é a porta do reino dos céus. E quem veio antes de mim são ladrões e salteadores. E as ovelhas não os ouviram, e não os ouvirão. Porque quem é a ovelha de Jesus, ouve a voz de Jesus e segue com Jesus, volta para o seu rebanho, volta para o seu curral, para o reino dos céus, o celeiro também. Em outras parábolas de celeiro, né, como no trigo e do joio. E ninguém tira da mão de Jesus, ninguém tira da mão de Deus, porque estando com Jesus estará com Deus também. Mas aquele que é o pastor não vai cuidar das ovelhas de Jesus. Ele vai ficar olhando, vai vir o lobo,
vai roubar, vai matar, vai destruir, lobo vai embora e vai todo mundo ser arrebatado. E aí e não chama a ajuda de Deus, não chama os anjos para ajudarem. E quem não é o pastor também não. Vai acontecer a mesma coisa. E Jesus falou: vigiai e orai. Né? Quando a gente está vigiando, vem aquele pensamento, né? Aquele pensamento que a gente já sabe que é mais maligno, são das trevas. E chama a ajuda de Deus, falando assim: Jesus é o meu pastor. Jesus é o meu pastor. Jesus, sou sua ovelhinha, sou seu cordeirinho. Tem uma voz estranha aqui que não estou reconhecendo a voz de Jesus aqui, né? Dentro da nossa alma, né? E na nossa vida, na nossa família, onde estamos. E o mercenário, ele só é mercenário. Ele não é pastor, não vai cuidar das ovelhas, só do negócio dele. E ninguém vai tirar de Jesus. Jesus tem o poder para dar a vida, tem o poder para tomar. E Jesus é amado por Deus, porque deu a sua vida por todos nós. Nós somos as ovelhas dele, mas vai ser ovelha dentro do rebanho quando ouve a voz de Jesus. E aí, quem não ouve a voz de Jesus, ele chama da ovelha perdida, né? Como Paulo, né? Paulo foi chamar algumas pessoas convertidas, pessoas que não se converteram, que se perderam, se desviaram e não voltaram. Então eles chamam de ovelha perdida. Então ele vai resgatar a ovelha perdida e para ser do mesmo rebanho um dia. E assim Deus está em Jesus e Jesus está em Deus. E Jesus veio para dar uma vida com abundância. Então aqui a gente tem uma segurança em tudo, porque Jesus ele falou assim: olha, não seja mercenário, né? Seja o bom pastor, porque não se preocupe, seja ovelha, né? Mas segue Jesus, siga Jesus, porque quando entrar, vai se salvar. Vai entrar e sair e vai achar pastagens. E eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância, né? Que não passem necessidade. Em O Pão da Vida ele fala que veio para saciar. Não vai ter fome, não vai ter sede, então vai ficar saciado. E Jesus conduzirá, Jesus leva, Jesus traz. Jesus disse: quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então Jesus conduz as pastagens. As ovelhas vão porque já sabem o caminho, né? Mas Jesus conduz as ovelhas até a pastagem. E aí quem se desviar, ele coloca de novo pelo caminho. E podemos confiar, porque ninguém vai tirar a nossa vida de Jesus. E ninguém vai nos fazer mal, ninguém vai nos maltratar, não vamos passar necessidade, porque Jesus vai conduzir. E esse é o mandamento de Deus. E quem não entrar pela porta vai estar entrando pela cerca, porque só Jesus é a porta. Disse a parábola: quem não entra pela porta do curral das ovelhas sobe por outra parte. Quem não entra pela porta das ovelhas sobe por outra parte. Então, Jesus é a única porta. Se não entrar por Jesus, já estaremos tirando as ovelhas do caminho. Ou já estaremos tirando a vida. Já estarão tirando a vida. Porque se Jesus é a vida e colocar outro assunto na cabeça das ovelhas, e que não seja Jesus, então nós estaremos tirando aí o nome, né? Cultuando algo ou que venha do mercenário, que venha de que não é do pastor de ovelhas.
algo do próprio interesse e é o estranho. Então Jesus falou: para ter a abundância, tem que seguir a voz de Jesus, tem que falar, tem que ser o bom pastor, senão vai ser a voz do estranho. E vai deixar a ovelhinha na mão, aí já para talvez até para o ladrão roubar, matar e destruir, porque se é Jesus que vai dar a vida, os outros, até esses estranhos que não são Jesus, vão nos deixar na mão do mercenário que só quer o dinheiro e vai deixar a gente assim na seca, né, na fome, na necessidade, não é? Na necessidade de amor, de paz, nos deixar em aflições, em tribulações. Então isso, né, acaba a gente se sente roubado. Tem muita, normalmente a gente pensa que errou em alguma coisa ou a pessoa nos enganou, não é? Fomos enganados, estamos confusos, estamos ludibriados, não entendeu? Mas fica dentro de um argumento de um interesse com outro interesse. E quando a gente acaba, né, com argumentos inquietos, vai acabar cultuando algo obscuro, porque não conhecer, porque não tem Jesus. Jesus é algo simples, é carinhoso, como os judeus, por exemplo. E aí, Jesus é o carinhoso, e aí vai ficar confuso como os judeus. Quando Jesus disse tudo isso, e aí tinha algumas pessoas ali, né? Aí os judeus estavam ali e falavam assim: olha, acho que ele tem demônio, né? Fala assim: por que vocês estão ouvindo essa pessoa? Os judeus da sinagoga que Jesus foi. E aí outras pessoas diziam que os seus olhos foram abertos. Eles estavam cegos, tinham pessoas cegas e os seus olhos foram abertos, foram iluminados. Como na parábola do tesouro, que o tesouro está onde o olho está. Então, se o olho está em Jesus, o olho terá luz, a alma terá luz, e se nós estivermos na luz da alma, estaremos na luz de Jesus também, porque o nosso espírito gosta de Jesus Cristo. Mas e quando a gente está cultuando algo, o estranho, né, que não é Jesus, escurece a alma. E Tesouros do Céu já também lembra, fala escurece a alma. E aí nosso olho fica escuro também. Então, nosso olho fica escuro, a gente fica cegos. Nós ficamos cegos. E aí vamos ficar com essa visão turva que vai cultuando o maligno, que fala que já estamos indo para Mamon, que já fala que estamos indo cultuando com o diabo, porque quando não é Jesus, não já vamos entrar para o maligno, para o que é pecado. E Jesus já fala: venha a mim que você vai entrar no reino dos céus. Venha a mim que eu sou a porta e já vai entrar no reino dos céus. Quem acreditar em mim já vai estar no reino dos céus. Os judeus, eles ficavam indignados, eles não acreditavam nessas palavras de Jesus. Mas Jesus, como é que eu vou curar todas essas pessoas que estão doentes e enfermas, se não tiver o poder de Deus? A prova está na obra. O poder de quem criou o mundo, criou todas as almas, criou todos os corpos. Tem o poder para curar, poder de tirar a vida, poder de dar a vida. E aí, com base nisso, o diabo acaba aproveitando, quem não concordou com Jesus, acabou concordando com o diabo. Então, os judeus, quem estavam ali mais para frente, Jesus passeando no templo de Salomão, então ele conversando sobre que ele e Deus estavam nele, que ele era a porta. Então, os judeus queriam apedrejá-lo. E Jesus vem conversando: mas eu tenho mostrado tantas obras,
tantas curas, e o cego que estava cego de nascença e voltou a ver, e a pessoa que estava acamada e voltou a andar, a pessoa na cadeira de rodas que também voltou a andar, todas as pessoas que estavam enfermas ali naquelas multidões e foram todas curadas. E todas estão dando testemunho. É porque Deus está em mim e eu estou em Deus. E ninguém acreditou. Por isso, por isso eles ficaram questionando, levantando apedrejamento. E ele, mas nas suas leis vocês têm deuses. Porque a palavra já diz que em a escritura se dirige, é porque a palavra de Deus foi dirigida. Na lei diz, sois deuses. Não, mas eu não estou questionando as suas obras, as obras de cura que você está fazendo. Não, mas porque você está falando que Deus está em você, porque você está falando que você é Deus. E ele disse, então se vocês não precisam acreditar em mim, mas acredite nas obras de Deus. Acredite que essas obras são de Deus. E realmente não tem como Jesus realizar essas obras de trazer a cura aos órgãos se não tiver o poder de Deus para fazer essa reconstrução do tecido, reconstrução dos órgãos, reconstrução da pele. E Jesus tem o poder de Deus. Deus Todo-Poderoso, que criou todo o universo e a todos nós, que fez todas as curas, que ressuscitou, nos deu a paz, nos deixou todos os caminhos para que a gente siga e tenha uma vida maravilhosa em abundância. A paz de Deus, Deus seja louvado.